ao público presente, quem nos acompanha pela TV Câmara. Hoje a gente vê aqui a Câmara lotada e quando a gente vê o SEI, uma coisa importante que é o vínculo do aluno com o professor, da família, porque quando o professor tem uma entrega de carinho, de amor e de dedicação, isso é o papel do professor que vem desde a formação de qualquer indivíduo, seja ele uma criança normal ou aquela criança que necessita de um cuidado especial. E a gente vê que o SEI tem essa ligação muito forte. É uma entrega do serviço que o professor faz, de aprendizado, e o aluno, ele tem, pelo professor, um vínculo muito forte, e muito das vezes, esse aluno, ele convive mais com o professor do que um membro da tua família. Então, por isso que tem esse vínculo tão forte. E quando se a gente fala do SEI, e qualquer ação que a gente for tomar, obrigado. Então a gente pensa nisso, não é uma questão de só excluir um serviço ou melhorar. E tudo que a gente faz precisa sim de um processo de transição. A gente vê aqui, eu estou vendo jovens, as mães que têm essa cumplicidade com os profissionais que trabalham. Então acho que tem que ser discutido sim, tem que levar muito em consideração esse afeto que não só os professores e alunos, porque é uma troca de respeito, de formação, e às vezes a gente fala assim, por menor que seja o rendimento que um aluno tenha na tua formação, no teu trabalho, é significante. Há exemplo de um jovem que trabalha na Santa Casa, outros que trabalham, então cada um com a sua limitação, mas cada um tem o seu propósito, o teu sonho. Então a gente precisa sim ser muito responsável e tomar as decisões corretas que não prejudiquem ninguém. Outro assunto que me traz aqui é a questão do transporte público. Eu estive no terminal Ayrton Senna, fiquei alguns dias lá, Claudinei, conversando com alguma das pessoas que usam o transporte público e é unânime a reclamação do transporte público em nossa cidade. E aí, vereador Gilson, a gente vê falando que a empresa não tem mais o contrato com o município. Independente de ter o contrato ou não, ela está usando o transporte público da nossa cidade, e para fornecer o transporte, tem que ser com qualidade, horário certo. Aquela pessoa, quando falou ali, vendo o meu amigo Claudinei da Rocha, próximo ali do Santa Bárbara, Claudinei, a pessoa sair do Santa Bárbara 5 horas da manhã para entrar às 7 no teu horário de trabalho ou no comércio, está tendo muita dificuldade. Sai lá do sítio Petrópolis. Às vezes a pessoa mora no sítio Petrópolis e trabalha, por exemplo, aqui na região do Parque Progresso Vila Europa. Ele precisa pegar 2 ônibus. Como as linhas não estão regulares, viu, vereador Cacá? O pessoal tem reclamado muito. Resultado, um mau serviço que a gente sabe que está prestes a ter uma nova licitação, mas a população não pode pagar por isso. É responsabilidade da Câmara Municipal, é responsabilidade do Executivo e é responsabilidade do setor de fiscalização, que hoje responsável por fiscalizar o transporte público é da Indef. E sabe o que chama a atenção? Nós temos lá 2 pessoas para fiscalizar o transporte, numa cidade que os números já estão reduzidos. Espera aí, com todo respeito, muito respeito, mas o serviço está horrível, porque se tem
falta de ônibus, eu gostaria até, vou fazer um requerimento cobrando. Eu fico pensando, quem é responsável pelo setor? A presidente da Indef, quantas vezes foi no ponto de ônibus, quantas vezes andou de ônibus? Eu posso falar porque de vez em quando eu ando de ônibus. E faço questão, Gilson, de tirar foto eu dentro do ônibus, para ninguém falar assim, ah não, está só falando da boca para fora. Porque quando eu faço, você vai lá na rede social, Gilson, eu já fui 5 horas da manhã lá no aeroporto, fui no sítio Petrópolis, fui no Panorama São Francisco, fui lá na Vila São Sebastião, andando no ônibus para ver que é ruim. É ruim. Horário de pico. Está voltando, Gilson, a época de 88, que eu trabalhava no calçado medieval, a gente andava pendurado na porta, está voltando a ter isso. É ruim. Então, as pessoas precisam trabalhar. Aí chega atrasado, Claudinei, aquele funcionário que chega atrasado, Leandro, ele perde o domingo, porque a empresa desconta. Se ele chegou 4, 5 minutos atrasado, infelizmente, ele tem o desconto de um bônus, que seria a folga do domingo, então ele perde. E aí, quem vai pagar para ele? A empresa vai pagar? Quem fiscaliza o contrato com a empresa vai pagar? Fica a ponto de interrogação, não paga. Uma parte. Pois não, Zezinho. Tito, parabéns, né, pelo assunto. Eu tenho um salão lá na Avenida Brasil que tem um ponto de ônibus na porta. De primeiro, o povo estava ficando lá 40 minutos, que já era muito. Começou lá na pandemia, que era 84 ônibus, aí tiraram a metade na época da pandemia e não repôs. Agora, quem esperava 40 minutos está esperando 2 horas. Né? É um absurdo o que está acontecendo. Aí, pela informação que chegou até nós, os vereadores, que ia abrir nova licitação para outras empresas. Até agora já não está vendo essa licitação. E os trabalhadores estão sofrendo, porque o ônibus demora demais, né? E não sei nem como que essa empresa São José está atuando em Franca, sendo que o contrato, né, foi cassado pela justiça por não cumprir o contrato e não abre a nova licitação para contratar novas empresas. Mas parabéns aí pelo assunto, vamos batalhar, que nós precisamos melhorar o transporte coletivo na cidade de Franca. Agora, finalizando a minha parte, eu tenho que cumprimentar o secretário Nicola, porque, Fran Sérgio, eu fiz várias indicações e eu tenho foto de vários pontos que estavam com mato muito alto, e todos os pedidos que foi encaminhado ao secretário Nicola, ao Gaúcho, e a pedido do prefeito, está tendo uma melhora muito significativa. Eu conversei com o Nicola, ele falou, Tito, você sabe que eu assumi dia 2 de janeiro, a gente está colocando a casa em ordem. Eu acho que se o executivo der a estrutura que o secretário precisa, porque não adianta a gente cobrar dele uma fiscalização maior se ele não tiver equipe, se ele não tiver condições. Isso é qualquer serviço. Qualquer serviço. É os professores que precisam ter condições, é os funcionários que precisam. E uma coisa que eu falei para ele que a gente vai pegar firme, é no contrato da empresa de limpeza do nosso município. E ele falou, Tito, você pode contar comigo, todas as demandas que você tiver, encaminha para a gente, que ele até, quando fala que o vereador leva a demanda, é bom, porque ele fica sabendo do que precisa ser feito. Às vezes, ele, como eu disse, a equipe dele, Fran Sérgio, é pequena. Para você ver, fiscalizar todos os contratos que tem, são contratos milionários, a equipe da Secretaria de Meio Ambiente é pequena. Então, é o trabalho que o vereador faz, levando as informações. E eu ia ficar triste se ele não tivesse aberto. Como ele falou, traz todas as demandas. E uma coisa a gente, claro, mesmo, eu tenho que ressaltar aqui que o Nicola é um cara do diálogo, mas eu disse para ele, falei, Nicola, nós vamos dialogar muito e eu vou te cobrar muito. Ele falou, pode trazer as demandas, que a nossa obrigação é fiscalizar, e se a empresa não tiver correspondendo, que aplica-se a multa, porque tem multa no contrato, se não fizer o serviço bem feito. Então eu falei para ele, você vai ter um aliado
ajudando que a nossa cidade seja cada vez mais limpa e deixando claro, aquele porcalhão, aquele cara que suja a rua, que vem, ele tem que ser punido sim. Aquele que não faz a calçada, eu vou continuar cobrando, porque ele tem que fazer calçada. A calçada, Zezinho, enquanto eu estiver aqui, eu vou cobrar que todos os proprietários de terreno, que é aquele especulador que deixa lá o terreno 15, 20 anos sem fazer calçada, eu vou ser uma pedra no sapato dele e vou cobrar, porque é responsabilidade dele. Como eu digo, lugar de pedestre é na calçada, e eu quero andar na calçada segura e bem feita, que é o nosso lugar.